Olá, meus irmãos. Que prazer estar aqui com vocês. Continuamos assim, ó, pertinho do coração. Agradeço ao Cetrelv, que é o nosso cadinho de amor pela oportunidade de confiança. Hoje vamos juntos refletir sobre um assunto que envolve um personagem muito singular. Chego a dizer um personagem formidável. Ele é mencionado como Kardec brasileiro, médico dos pobres, do bem, da paz, amigo dos humildes, dos enfermos. Quem será que já adivinha de quem eu estou falando? Quem pensou em Bezerra de Menezes? Acertou. É sobre ele que vamos falar hoje. Quem foi ele? Qual foi sua missão? Será que se eu colocasse algumas fotos aqui na tela, você saberia me identificar dentre as fotos quem é ele? Será? Bom, eu sou a Margarete, voluntária do Cetrelv, esta casa que nos acolhe. E se você quiser se sentir à vontade, coloque um recipiente com água, se desejar, ok? Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, assista nesse mesmo canal aqui do Cetrelv, a reunião mediúnica do dia 17 de junho, a número 74, ou a palestra do dia 22 de junho, próximo passado agora, tá? E observe quantas possibilidades existem num copo de água, tá bom? Bom, iniciando a prece pelo livro, a prece do livro de Miramês, vamos dar início à tarefa de hoje. Pense em Jesus, e por que não em Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono espiritual e protetor do Cetrelv. E junto com o espírito do nosso querido Dr. Melo, que agora, né, vocês sabem, dia 23 de junho, fez 4 anos que nos deixou, mas com certeza sempre vela por nós. Pense neles, inspire amor e expire gratidão. Inspire amor, expire gratidão. Busca serenidade conveniente a este momento. Que os fluidos que estão ao seu redor, cheios de magnetismo superior, te coloquem em plena sintonia com a mecânica universal. Que teus órgãos obedecerão ao ritmo da natureza. Sinta a presença dos amigos protetores, nos aplicando um passe, com fluidos salutares, e nós, assim, estamos nos conectando ao plano maior. Que assim seja. Para começar, preciso realmente comentar uma parte da história. E estudando o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, deixa eu me ver ele, este aqui, né? E também verificando o livro de Quaroni, ó, este aqui, tá? E lendo também este aqui, que tive a felicidade de ter uma dedicatória que eu vou guardar eternamente do irmão Melo, e também vendo este aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo. E além disso, pesquisando também num livro chamado Pequena Cronologia Bíblica, de Davi F. Paine. Vendo tudo isso, eu posso afirmar que nós passamos pelo Império Assírio, Babilônico, Persa, Grego. E quando nós chegamos no Império Romano, nasceu o quê? O nosso querido governador. O governador deste lindo planeta em que moramos, Jesus. E consta nesse livro aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra do espírito Humberto de Campos, em 1938, que foi psicografado pelo Chico. Lá no seu prefácio, se você vai ver que Emmanuel esclarece que este livro traz para nós todas as nossas origens remotas. Quem puder ler por completo, não só esse como todos os outros, inclusive esse eu peguei lá na biblioteca do Cetrelv. Nós vamos descobrir que
Vários interessados percorrendo o Brasil lhe traduziram toda a grandiosidade, que se estende lá da bacia amazônica, no norte, até os vinhedos e as gigantescas cataratas de Iguaçu, lá no sul. E estudando detalhes dos 8.516.000 quilômetros quadrados, com 8.000 quilômetros de costa marítima, e todo mundo que vem aqui se apaixona, né? Pela riqueza, pela beleza. Essas pessoas que vieram aqui, que fundaram aqui, que vieram pesquisar, explorar, né? Não viram o Brasil espiritual, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha esse povo fraternal e generoso. Nunca houve exemplo como este em toda a história do mundo. Esse povo tão bom, tão criativo, tão amoroso. Pode observar, tá bom? Qualquer coisa vira piada, né? Qualquer coisa, por mais, chega até às vezes exagerar um pouquinho, né? Mas se na Grécia e na Roma da Antiguidade tiveram a sua hora nas origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português, o espanhol, alastrou-se por todo o planeta, praticamente, quase todo ele, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente, né, nas etapas evolutivas da vida, e as possessões espanholas, né, se fragmentaram, os estados americanos do norte devem toda a sua posição territorial às diversas lutas. Alguns locais, inclusive, surgiram somente depois da emancipação das colônias inglesas. Pode observar. Só o Brasil conseguiu manter-se único e indivisível na América, assim como que Jesus. Pois, como um coração geográfico do orbe, não se podia fracionar. Pode ver, se você usar um pouquinho de imaginação e olhar o globo, você observa que parece mesmo que o Brasil tem até uma forma, assim, como se fosse de um coração. Jesus desejou realizar uma das suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos dos corações dos homens. Acompanhava Jesus um dos 9 coros de anjos, lá na hierarquia celeste. E isso aconteceu antes do Tratado de Tordesilhas, que vocês sabem, é um documento assinado entre Portugal e Espanha, lá em 1494. Foi no século XIV. Aí, tadinho, Jesus chegando lá, foi lá no coração da Hungria, bem, é lá bem no centrinho da Itália, né? Chegando lá, ele observou o quê? Que haviam cessado os cânticos de amor e da fraternidade cristã. De quem ele estava pensando? A quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo a Francisco de Assis. Quem você sabe, né? Francisco de Assis viveu até 44 anos, nasceu em 1182 e morreu em 1226. Bom, Jesus, ao analisar tudo isso, fala assim para um dos seus mensageiros. Se eu falar na forma árabe, é Eliu, e se eu falar na forma hebraica, é Iléu. E o livro, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, ele trata sempre como Eliu, tá? Na forma árabe. Bom, aí Jesus, com a sua voz suave, meiga, olhou tudo aquilo e fala assim para ele. Ah, Eliu, infelizmente não vejo, senão o caminho do sofrimento, embates, da ambição e da carnificina que acompanham tudo isso. Meu Deus, nossa. Bom, quem o acompanhava sentiu toda a amargura que ele estava sentindo. Eliu não perde tempo e responde. Claro, eu estou encurtando a história, né? Porque nós temos um prazo para contar muitos detalhes para vocês, mas claro que eu fiz uma síntese. Vira Eliu e fala assim para ele: Senhor, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras para além dos oceanos, este lugar de doces encantos que fica ao sul, mais ao sul. Aonde, né? Brasil, é claro, né? Jesus fala: tá bom. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do evangelho de piedade e de amor.
Mais tarde, inclusive, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos lá. Então, realizou-se uma assembleia de querubins e arcanjos, e a voz de Jesus ressoou com doçura. Ismael, manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, nossa sorte foi lançada, né? Todos os espíritos se reuniram, e assim que a nova terra foi descoberta, pode ver nesse livro, no item 3, os degredados. Assim que ela foi descoberta, no momento, no mundo havia um domínio da violência, da covardia, muita barbaridade, que parecia até que o mundo estava chegando ao fim, né? Mas, sob as orientações do Jesus, forma uma nação com índios, portugueses, africanos, e ele convoca para essa tarefa bendita todos os espíritos redimidos. Os espíritos que faliram nas cruzadas, na Inquisição, políticos corruptos, generais assassinos, e entre outros, que eu nem vou mencionar. Pessoas assim que se desvirtuaram da vida amorosa, da vida de caridade, por 3.000, 4.000 anos. Bom, o exército de Ismael volta-se para o Brasil, ocorre um agrupamento do mundo invisível, e se vocês lerem um livro, vocês vão ver que Ismael também teve lá suas desilusões, digamos assim, né? Porque ele comenta no livro que os próprios espíritos que eles mesmos escolheram a dedo para determinados labores terrestres não resistiram à sedução do dinheiro e da autoridade, se entregando ao inimigo oculto que lhes envenenava o coração. Você vê que coisa, meu Deus. Bom, mas a saga continuou, tá certo? Primeiro se estabelecia na Terra, em 1394, como filho de D. João I, o 10º rei de Portugal, que era casada com Filipa Lencastre, que, para isso, teve um filho chamado Henrique, que nasceu em 1394 e desencarnou em 1460. Mas esse Dom Henrique era o homem das descobertas, o grande navegador. E ele que expandiu, devido à navegação, as possibilidades para além dos mares. Claro, continuo fazendo síntese do que você pode ler detalhado nos livros, tá bom? E aí, em 1500, é preparada a grande expedição de Pedro Álvares Cabral, não Dom Pedro. Em 1467, 1520, que, né, é a época de vida e morte dele. Vem ele com suas falanges de navegadores aos caminhos das Índias. Mas, conforme reza as crônicas de viagem, antigamente se falava crônica de viagem, que era feito naqueles veleiros. E pelo Vaz de Caminha, né, fez a nossa aqui do Brasil. E aqui, no Brasil, na Bahia, é celebrado o primeiro banquete da fraternidade da terra de Vera Cruz. Até aqui vou fazer um parênteses, né? Pode ser que muita gente sabe, mas pode ser que não. Vocês sabiam que o Brasil teve 8 nomes antes do atual? Ele foi, deixa eu ler, gente, que é capaz até de eu errar. Ele foi, olha, Pindorama, na época indígena, foi Ilha de Vera Cruz em 1500, Terra 9, Terra dos Papagaios, acredite se quiser, em 1501. Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz em 1503. Terra de Santa Cruz do Brasil em 1505 e finalmente ele foi só Brasil em 1527. E por que ele se chama Brasil? Vocês sabiam por quê? Porque ele tinha o pau-brasil, que era bem vermelho e era levado para fora para tingir tecidos. Tá? E ele ficou sendo chamado Brasil. Não sei se muita gente sabia disso, mas eu achei tão interessante, né? Então, quando as esperanças estavam perdidas, Jesus toma uma decisão de fundar aqui a sua árvore, né? Fincar a árvore do Evangelho, porque ele considera que o Brasil é um grande hospital de Cristo. Mas também você pode analisar, ele trabalhou muito para isso, né? Primeiro veio Anchieta em 1553, depois Fabiano de Cristo. Depois veio o Padre Manuel da Nóbrega, em 1549. Depois,
Emmanuel. Olha, está trabalhando nisso, né? Até nós chegarmos em Bezerra de Menezes, que é depois de 1800, é 1831, vocês vão ver o que aconteceu, que interessante. Com licença. Bom, muitos espíritos, vocês já devem estar sabendo, se ofereceram para o trabalho voluntário na grande causa, né? É assim que nós somos, sempre nos oferecemos, né, para grandes trabalhos, pelas causas nobres, né? E os espíritos que se ofereceram, todos já eram unificados no sentimento de humildade e de mansidão. Até Tiradentes, que tinha sido enforcado em 1792, participou desse grupo para ajudar o Brasil. Vocês sabem, né? Tiradentes foi enforcado porque ele era um inquisitor nos tempos passados, né? Então ele teve aquela morte horrorosa, só o espiritismo para explicar tanta coisa para nós, né? E aí, quem será que são os grandes espíritos que Jesus escolheu que deveria vir para cá? Bom, observe. Lá para o ano de 1800, daí já começa uma outra parte da história, da nossa história do nosso país. Quem? Primeiro, Allan Kardec, em 1804, que foi o grande missionário. Depois teve Rundstein, que foi da Organização da FEF, em 1805. Depois tivemos o Leon Denis, em Desdobramento Filosófico, em 1846. Tivemos o Gabriel Delany, que teve toda a estrada científica feita por ele, em 1857. Tivemos o Camille Flammarion, que cooperou na codificação kardeciana, que nasceu em 1842. Eu vou mencionar só esses, que senão não vai dar, tá? Então, foi realizada uma assembleia de querubins e arcanjos, e a voz do Jesus ressoou com muita doçura. Bom, já que o Ismael vai ser o grande zelador do patrimônio imortal da Terra, todos os espíritos se reuniram junto com Jesus, Ismael e esse grupo todo, assim que a nova Terra foi descoberta, tá? E o domínio do mundo, que parecia que estava chegando ao fim, sob as orientações de Jesus, formando com as nações dos índios, portugueses e os africanos, convocando todo esse pessoal, né? Pronto, descobriu-se o Brasil. E Ismael, inclusive, nessa época, avisa que Allan Kardec vai nascer e fala que dele vai sair toda a codificação que será preparada para a reencarnação de Bezerra de Menezes. Então, nós passamos pela escravidão, que durou 300 anos, de 1550 até 1888. Graças a Deus, com a Lei Áurea, ela foi extinta, né? Imagina que sofrimento foi naquela época. Tivemos todo aquele movimento nativista, tivemos todos os conflitos do Brasil colônia, as disputas territoriais, tivemos toda a invasão francesa, a invasão holandesa, várias insurreições, até que surgiu um momento muito importante na nossa vida, a independência. Tivemos, claro, a Guerra do Paraguai, a Tríplice Aliança, tal. Aí chegamos no Espiritismo e o movimento espírita do Brasil. Olha que bacana. Bom, e aí nasce uma pessoa especial, que nos chamou à prática do Evangelho de Jesus, a fim de irradiar a humanidade, a paz e a fraternidade. Ele, motivo de toda a nossa explanação. Vamos falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 29 de agosto de 31, na Fazenda Santa Bárbara, um local de um clima quente, uma vegetação predominante de caatinga. Hoje, esse local se chama Jaguaretama. É um local simples, com uma população de 20 mil habitantes, e é lá no Ceará, terra Brasil. Dr. Bezerra descendia de uma antiga família nas primeiras a povoar aqueles territórios, era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel, e que desencarnou em 1851 de febre amarela, e de Dona Fabiana Cavalcante de Albuquerque, que desencarnou em 1882 em Fortaleza.
Mas, pasmem, eu fui pesquisar onde fica Jaguaretama e como é, né? Acredite, o município foi criado em 29 de agosto de 65, 1965. E já criado nessa data por causa do nascimento dele, tá? E ele já foi Riacho do Sangue, Riacho das Pedras e Frade, e hoje é Jaguaretama. E só se descobriu onde ele nasceu, tudo direitinho, porque um jornalista, Helder Cordeiro, descobre por um acaso. Ele se hospedou na fazenda em que era a casa onde o Dr. Bezerra nasceu. E o dono da fazenda falou: ah, você sabe que aqui nasceu uma criança que dizem hoje ser o espírito de luz? Vocês sabem o que é um espírito de luz, né? É um espírito puro, um ser especial, que tem a capacidade de irradiar-se. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, Rosana, fazendo uma live, e ela falou: nossa, Meg, como a lua tá linda. Eu peguei, abri a minha janela, olhei, a lua estava lá fora. A mesma lua, claro, todos nós sabemos disso. E aí o doutor Bezerra de Menezes tem essa capacidade, ele irradia. Então, o CETRELV chama, vem doutor Bezerra de Menezes, o núcleo assistencial... como é que ele chama? Meditação e Caridade, fala doutor Bezerra de Menezes, Anabem fala doutor Bezerra, e doutor Bezerra comparece, ele tem uma equipe, uma legião que fica junto com ele. Então, ele é assim, é um ser de luz que irradia e atende a todas as pessoas. Incrível isso daí, eu achei demais. Você sabe que o INCRA foi lá, desapropriou essa fazenda, e em 1996, ó, super recente, foi construído sobre as ruínas um monumento em homenagem a ele. E o Bem-vindo Melo, eu achei até interessante esse nome, Bem-vindo Melo, foi o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E ele que acompanhou toda a reconstrução da Casa de Bezerra, né? E viu ser transformada esta casa em um museu. E no mesmo local, em cima dos alicerces onde Bezerra, Jesus permitiu que Bezerra nascesse. E em 1977, outra data bem recente também, foi construído pela CAPEM um monumento para Dr. Bezerra de Menezes. E lá também tem um lar Fabiano de Cristo, que é o coração do polo. Mas dizem que esse local é um polo, sabe, de divulgação espírita, e que virou um oásis no meio da Caatinga. Sabe onde eu pesquisei isso? Na revista Reformador, de abril de 2000. Tá? Então, agora lá em Jaguaretama, no Ceará, é um polo de divulgação espírita, e nesse local foi construído e assentado 9 famílias, 9 vilas para assentamentos de famílias, e também tem um grupo chamado GEP, que é o Grupo Espírita Paulo e Estevão. Agora, voltando a Bezerra. Bezerra de Menezes aprendeu a ler com 6 aninhos, mas há um detalhe, ele iniciou na escola com 7 anos. Mas desde pequenininho ele ouvia falar das almas dos mortos que vinham deste mundo. Então, ele não sabia, claro, mas um dia ia ser importante essa informação. Aos 13 anos, ele já lia latim e já dava aula, quando o professor faltava. Em 1842, ele mudou-se para Rio Grande do Norte por motivos políticos, perseguições, né? Em 1846, o seu irmão, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, que era um advogado, achando que ele ia ser advogado, mas o Dr. Manuel era um líder católico, coloca ele numa escola tradicional no Ceará, chamada Liceu do Ceará. Ele desenvolveu demais lá, mas, embora ele pertencia a essa família, ele foi ser médico, tá? E ele passou da abundância às privações. E aí, em 1851, no mesmo ano que seu pai morreu, ele parte para o Rio de Janeiro de navio a vapor. E no Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Império, tá?
Ela se separou de Portugal depois, né? E deixou de ser colônia portuguesa. Mas nós temos aquele feriado de 15 de novembro, que é quando ocorreu a proclamação da República do Brasil. Ele chegou lá no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele fez, ele fundou uma instituição beneficente, cearense, para alguém que fosse para o Rio de Janeiro, porque, tadinho, ele foi passando muitas privações para lá, tá bom? E aí, em 1852, ele ingressou como praticante interno do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, para poder estudar e dava aula de filosofia e matemática. Em 1856, doutorou-se de medicina. Foi convidado uma vez para uma festa, não tinha roupa. Então, fala-se muito uma frase, boa romaria faz, quem em casa fica em paz. Ele falou que a mãe dele falava muito isso, ele não tinha roupa, não pôde ir na festa. Em 1857, ele foi admitido no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião-tenente e foi membro titular da Academia Imperial de Medicina. E aí ele passou a colaborar na Revista da Sociedade Física e Química. E por sua postura de médico caridoso, atendendo muitas pessoas que necessitavam, ele ficou conhecido como médico dos pobres. É relatado, inclusive, em suas biografias, que ele doou um anel dele de formatura para uma mamãe que ele atendeu, que não podia comprar remédio para o seu bebê. Ele deu o remédio para ela vender e comprar o remedinho. Que espírito, né? E aí, em 1858, ele se casou. Ele teve 2 filhos, mas depois eu vou contar um detalhe dessa história com a primeira mulher dele, que ele casou-se 2 vezes. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina. Depois, em 1860, foi vereador. Em 1864, foi reeleito. Em 1863 foi um dia muito cruel na vida dele, porque, tadinho, ele havia se casado e a mulher dele morreu, creiam, com apenas 19 anos, de febre tifoide. E ele ficou sozinho nesse mundo com um filhinho chamado Adolfo, de um ano e meio. O primeiro dos seus filhos a desencarnar foi o Adolfo, que era maiorzinho, de um de 3 aninhos, que era o Adolfo, e o outro menininho teve 1 ano e meio, que era o Antônio. Esse Antônio, gente, é uma história tão triste. Ele desencarnou com 25 anos, também estudava medicina, e desencarnou por problemas espirituais. Ele era tratado de esquizofrenia e, no fim, ele tinha obsessão. E isso tudo é contado num livro que ele escreveu vários livros, mas quando ele conta a história do filho dele, é no livro Loucuras sobre um Novo Prisma. Você até pode pensar assim, missionário de Ismael, médium, auxiliar direto de Jesus, nasceu na pátria do Evangelho, tem imunidade para sofrimento. Gente, não tem. Não existe imunidade em missão. Ele mesmo, em missão, está mergulhado num grupo, num mundo, num corpo físico, e ele sofre todos os reveses da vida normal. Eu chego até a falar, pela minha própria opinião, outro dia assistindo uma aula lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, onde os mestres são a Wanda e o Marco Mayuni, né? E nós estávamos conversando sobre espíritos puros. E ele estava falando sobre o Chico Xavier. Eu indaguei, meu Deus, um espírito como ele sofreu tanto com problemas de saúde, né? Aí o mestre me disse que esses espíritos que nascem em missão, com o desejo de bem, que só praticam bem, lê essa questão lá no Livro dos Espíritos, a 98. E que suporta essas provas tão difíceis, são para nos dar exemplo, nos ensinar paciência e resignação. E por isso que eles passam por todas essas coisas. Eles não precisavam, porque eles têm grande mérito, mas eles aceitam essa submissão. Agora, você quer saber o que é um espírito puro? Dá uma lidinha na questão 112 do Livro dos Espíritos. E Dr. Bezerra era um espírito puro. E vocês não podem imaginar, mas ele achava que ele era ateu. Não acreditava em Deus, imagina uma coisa dessa. Mas, com o golpe da viuvez,
para consolo do seu coração, que estava assim muito, muito arrasado, né? Ele foi ler a Bíblia. A Bíblia, naquela época, só tinha em latim. Mas lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tinha 2 volumes dela em português. E como tinha muitas figuras, vocês já viram as Bíblias? Elas têm muitos desenhos maravilhosos, os desenhos lá da Capela Sistina, tem desenhos maravilhosos, gente, umas coisas lindas. Ele ficava folheando aquilo, olhando aquilo. Como é que ele podia se achar ateu se ele olhava a Bíblia com todo amor no coração, né? Até que ele saiu da situação de tristeza que ele estava e casou-se em segundas núpcias, tá? Mais para baixo eu vou contar sobre os filhos dele, sobre os 2 casamentos dele, então eu vou continuar com a carreira dele por enquanto. E aí, em 1867, ele foi eleito deputado geral, hoje correspondente a deputado federal no Rio de Janeiro. Em 1873, após 4 anos afastado da política, retornou às suas atividades como vereador. E em 1878 foi eleito novamente para a Câmara dos Deputados. E nesse meio tempo criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos, que lhe proporcionou uma pequena fortuna, mas também foi o grande sorvedor dos seus bens, deixando-o completamente arruinado. Pode procurar na coleção Bezerra de Menezes da Federação Espírita, está contando tudo isso. Ele foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sócio e benfeitor da Sociedade Propagadora de Belas Artes, foi membro do Conselho Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficente Cearense, escreveu em vários jornais. Só no país, escreveu durante 7 anos e utilizava pseudônimos. Um deles era o Max. Ele falava que Jesus era o máximo, então, quando ele falava sobre espiritismo, ele falava Max. Redigiu Sentinela da Liberdade, os Anais Brasilienses de Medicina, colaborou na reforma da revista Sociedade Física e Química, e sempre assim ele assinava como A.M. Bezerra. E não sei se vocês sabem, em 1873 foi fundado o primeiro centro espírita. O primeiro centro espírita lá no Rio de Janeiro tinha o nome de Confúcio, não aquele pregador chinês. Confúcio era um espírito que vinha sempre conversar com os médiums do local. Inclusive trouxe até mensagem de Ismael, que aí nesse local se revelou que Ismael é o nosso anjo guardião, né? Aqui é o diretor espiritual do Brasil, né? E o lema é: sem caridade não há salvação e sem caridade não há o verdadeiro espírita. E depois saiu dali, né, na sequência, o próximo, alguns mesmos idealizadores, a Federação Espírita Brasileira. Infelizmente, esse centro espírita Confúcio durou só 3 anos, mas deixou muitos exemplos de caridades que ali foram exercidos, tá? Nesse grupo participava o Bittencourt Sampaio, que era o médico que receitava homeopatia, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que era o secretário-geral, que traduziu para o português o livro dos Espíritos e que entregou em 1875 nas mãos do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra morava na Tijuca e abriu desinteressadamente dentro do bonde. O livro começou a ler e se apaixonou. Ele, sabe o que ele comentou numa das leituras que eu fiz? Que ele não encontrava nada de novo que para o seu espírito. Mais tarde ele compreendeu que ele era um espírito inconsciente. Se ainda isso não bastasse, ele recebeu uma receita homeopática de um médium. E ele tinha um problema de dispepsia, que é um termo assim que engloba quando você tem problemas na boca do estômago, queimação, azia, gases, né? E quando ele tomou o remédio homeopático, ele ficou muito bom. Ele, como médico, isso só fez com que ele se defendesse mais e divulgasse mais a doutrina espírita. Bom, cheguei no segundo casamento dele, 1865.
ele casou-se com a dona Rosa Cândida Augusta de Lacerda, que era espírita e médium. E ela era irmã materna da sua primeira esposa. Só que daí ele já estava com 33 anos e ela com 14 anos. Isso era muito comum na época, né? E juntos eles tiveram 10 filhos. E até achei uma curiosidade, o Ramiro Gama, ele foi de 1898 a 1981. Em seu trabalho Lindos Casos de Bezerra, destaca até uma entrevista que ele fez com a dona Fausta Bezerra da Silva, que é sobrinha neta dos médicos dos pobres. Acreditem, a família foi continuando. Depois eu fiquei pensando, lindos casos de Bezerra de Menezes, tem lindos casos de Chico Xavier. Nós devíamos um dia lá no CETREL se reunir, nos reunimos todos e fazer lindos casos do Dr. Melo. Cada um de nós tem tantas historinhas para contar do nosso criador, né, fundador da nossa casa, do nosso mestre, do espírito em missão que acabou nos levando por todos esses caminhos, né? Olha, mas vocês acreditam que o Bezerra de Menezes com a segunda mulher, eu vou ter que ler porque são muitos nomes, deixa eu ver aqui. Teve Maria Cândida, que nasceu em 1866, desencarnou com 22 anos, a Ernestina, em 1867, a Carolina, em 1870, que desencarnou também com 22 anos, teve o Otávio, em 1873, a Cristiana, em 1880, ela desencarnou com 9 aninhos, o José Rodrigues, em 1881, Francisco da Cruz, em 1884, quando o doutor Bezerra morreu, desencarnou, ele tinha 16 aninhos. Teve a Hilda também, quando o doutor desencarnou, ela tinha 14 aninhos. A Maria da Conceição, quando ele nasceu em 1891, quando ele desencarnou, tinha 9 aninhos. A Consuelo, que nasceu em 1895, mas tadinho, morreu bem pouquinho antes dele morrer. Ela faleceu, ela desencarnou com 3 aninhos. Então, você vê, né? Ele assistiu o desenlace de vários filhos dele. E aí, né, nesse intervalo terrível, num pequeno intervalo de 4 meses, seus filhos, o Antônio, a Maria a Cândida, e depois, logo depois de 18 meses, teve também o trespasse, que eles chamavam, né, da filha Maria. Olha, ele falou que se ele não tivesse sido espírita, não tivesse virado espírita, ele não aguentaria tanta dor, gente. Isso tudo, sabe onde está? Está na revista Reformador, de 1º de agosto de 1898. Todo esse drama aí está noticiado lá na revista, tá? E lá está dizendo que, nessa revista, está falando assim, que a abençoada doutrina que produz tão santos frutos e é capaz de lançar tão fundas raízes nos corações de seus apóstolos, para eles aceitarem tanta dor. Ele fala que a doutrina ensinou, revelou que nós podemos ter muita resignação. Mas, em 1886, que foi uma data memorável para o Espiritismo, que foi aí que ele se declarou espírita. E foi graças a esse exemplo de fé, no enfrentamento de tão dramáticas vicissitudes existenciais, que ele conseguiu tocar o coração de vários parentes dele. Teve um cunhado, sobrinhos, ele acabou tendo parentes ocupando a direção da FEB, né? Ele mesmo foi também presidente da Federação Espírita. E aí, em 1869, vai desencarnar lá em Paris Allan Kardec. E aí começa um grande movimento de homeopatia no Brasil, porque José Bonifácio de Andrade Silva se correspondia com Hahnemann, que era o quê, né? Criador da homeopatia. Então, o Brasil vira, sabe, espírita, vira homeopata, uma grande mudança, tá? E aí, em 1883,
intensificou-se o movimento espírita. E aí lança-se a revista Reformador, e que divulga muito, muito, muito. E eu também pesquisei que Dr. Bezerra tem mais de 40 obras escritas e publicadas, tem teses, tem romances, tem muita coisa, tá, gente? É muito legal fazer uma boa pesquisa sobre esse assunto. Então, após 30 anos de atividade parlamentar, ele encerra suas atividades políticas e outra missão o aguarda, que é justamente a que o Ismael precisava dele, né? O espiritismo. Então, o Dr. Bezerra foi o catalisador de todo o movimento espírita da Pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizava Ismael. Muito legal isso, né? Ele foi presidente da Federação Espírita e permaneceu nela até desencarnar em 1900. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900, tendo ao seu lado a sua dedicada esposa, Cândida Augusta. Ele ficou, né? Ele morreu, tadinho, tão assim simplesinho, tão sem dinheiro, que Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, político, primeiro-ministro das Relações Exteriores da época, angariou fundos para a manutenção da sua família. Acredita que na morte dele, Leon Denis disse assim: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E, diferentemente da Europa, no Brasil, os espiritistas sinceros e que seguem o cristianismo redivivo têm suas águas fluidificadas, tem a terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, o auxílio aos necessitados, entre outras, repelindo qualquer comércio mediúnico nas suas sagradas relações com o plano invisível. Tudo isso é obra de Ismael por meio de Bezerra de Menezes. E, claro, tudo dentro do amor e do selo divino da caridade. Eu tenho que terminar, porque senão vou estourar meu tempo, eu não quero fazer isso, mas eu vou dizer uma coisa. Em 11 de abril de 1950, quando foi o cinquentenário da morte de Bezerra, vou contar uma boa notícia para vocês. Ele se achava num ambiente de luz, de festa na pátria espiritual, e, claro, na Terra também, aparece uma estrela assim, luminescente, e era a Celina, a enviada direta da Virgem Santíssima, que leu uma mensagem para ele pedindo para promover ele para uma esfera maior. Você acredita que ele se ajoelhou, agradeceu e pediu para a Mãe Sublime que ele queria ser um humilde servidor do posto aqui junto à terra. E a Celina vai, fala com a Nossa Senhora e fala: tá bom, meu filho, fica em paz. E todos com emoção, com ternura, com alegria e luz, aceitam. E ele passa a manter o seu posto aqui pertinho de nós. Que boa notícia, né? Inclusive, outro dia, eu estava lendo um artigo sobre um livro do Divaldo Franco, Divaldo Franco, na pergunta 13 do livro, que foi um livro organizado pela Cláudia Saicusa. E ela contou uma historinha assim, que lá pelos anos 40, Chico Xavier estava muito dodói, um problema no aparelho respiratório. E ele achou que ele ia morrer, né? Ele sentou-se assim na porta da casa dele, chamou a irmã dele, Luísa, e começou a orar, falando que ia morrer. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, o que você tem? Aí ele falou assim: Emmanuel, eu estou morrendo. Você me recebe? Chico, eu tenho um compromisso. E foi embora, acredite. Aí apareceu a Sheila. Ele falou: Sheila, eu estou morrendo. Você me recebe quando eu chegar do lado de lá? A Sheila falou: desculpa, Chico, mas eu tenho um compromisso com o Emmanuel. Ele estava lá tão desanimado, chateado, arrasado da vida, né? Aí apareceu nada mais, nada menos que quem?
Doutor Bezerra de Menezes. Fala, Chico, o que você tem, Chico? O que se passa? Ele fala, doutor, acho que eu estou morrendo. O senhor não pode dar um remedinho aqui para essa besta? Aí o doutor Bezerra vira para ele e fala assim, ah, Chico, eu não fui veterinário na Terra. Ah, mas eu vou ver o que eu posso te fazer. E aí, olha, só se sabe que depois desse episódio, o doutor Bezerra, passando por essa situação, o Chico viveu mais 60 anos. Não é bonitinha essa história? Eu não podia terminar sem contar, né? Dar um lapso de esperança para vocês, tá bom? Bom, não posso mais continuar, já estourei meu prazo. Eu digo a vocês o seguinte: pega a água que você separou, que nós vamos pedir aos espíritos benfeitores que derramem seus fluidos curativos, revitalizadores, calmantes e outros que nós precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber desta água em nome de Jesus, receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos. Que isso tudo penetre em suas células, que estabeleça seu total equilíbrio e que possamos, assim, seguir os caminhos de Jesus na nossa jornada. E com toda essa história linda, que a gente faça isso com mais confiança. Espero, sinceramente, ter colocado uma faísca de amor e esperança no seu coração. E termino aqui com uma saudação franciscana. Paz e bem para todos. E se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos guarde e nos guie.